Fala galera, tudo bem com vocês galera? A gente tá aqui para mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou estar ensinando, como eu prometi para vocês no vídeo anterior, como fazer a folga da porta da linha Gold. Isso mesmo galera, porta da linha Gold, 2 folhas de correr. Como eu faço para fazer as folgas corretas, tá galera? Lembrando que essas folgas é a folga que eu uso para estar fazendo as minhas portas da linha Gold, beleza galera? Então é necessário que você siga o passo a passo, tanto dos perfis certos que eu mostrei para vocês no vídeo anterior, para vocês estarem fazendo a folga perfeitamente da sua porta e não ter nenhum tipo de problema. Então é necessário usar os perfis que eu ensinei para vocês no vídeo anterior. Beleza galera? Então vamos lá, sem enrolação. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa aquele like que com certeza você vai estar ajudando a gente a estar fazendo mais conteúdos para vocês. Vamos lá galera, vamos lá, sem enrolação. Aqui eu tenho uma porta num esboço mais ou menos na medida de 2,10 de altura por 1,20 de largura. Então eu vou trabalhar em cima dessa folga. Lembrando que a medida de 2,10 eu não vou trabalhar com 210, eu trabalho com 2100, ou seja, trabalhando com milímetro. Lembrando que nunca você vai utilizar na sua calculadora ponto ou vírgula, é sempre 210, no caso aqui vai ser 2100 sem ponto e vírgula, 2,10 de altura. A mesma coisa na largura, você vai trabalhar em cima da folga da medida de 1.200, tá? Contando 1,20 m, sem usar ponto e vírgula na sua calculadora. Vamos lá, eu tenho aqui, ó, eu separo, como eu sempre tenho o costume de fazer, quadro das folhas. Para você que ainda não sabe, quadro eu chamo a parte de fora, tá? A parte de fora, que é o trilho inferior, o trilho superior e as duas alturas, que eu mostrei no vídeo anterior para vocês, que é formado pelo LG 45, 44 e o 47. Beleza, galera? Então, a folga do quadro, eu vou trabalhar assim, ó. Vou colocar na minha calculadora 2,10 m, tá? Que no caso é 2100, menos 5 milímetros. Bruno, você sempre trabalha com menos 5? Sim, então galera, é uma fórmula como se fosse uma fórmula da escola, tá? Gravando essa formulazinha aqui, vai dar certo a sua montagem. Eu sempre dou meio centímetro de folga na minha altura e na minha largura, ou seja, todas as minhas portas, também janelas, eu sempre faço com meio centímetro. Por quê? Para eu não ter prejuízo na hora da montagem, de chegar lá, por exemplo, o vão estiver fora de esquadro e eu não conseguir fazer a instalação por conta de meio centímetro que ficou maior. Então eu trabalho em cima de uma folga de meio e dou um acabamento com cantoneira ou silicone no local. Então eu vou trabalhar aqui, ó, menos 5, vai ficar 2,9 m. Então aqui, olha, eu até marquei aqui, deixei marcado para vocês, porque aonde eu marquei sempre vai se repetir. Agora a medida não, a medida vai ser a medida do seu vão, a medida que você tem aí, a medida que você quer fazer a sua porta, você troca, muda e bota essa formulazinha aqui, que é a folga, menos 5, 2,9 m. Então 2,9 m vai ter o meu perfil 0,45, como eu ensinei para vocês. Então vai ser 0,45 na esquerda, 0,45 na direita, e esse perfil aqui eu vou cortar 2 peças. Beleza galera? Então aqui é muito simples, eu já cortei a altura do meu quadro. Largura do meu quadro, o que é largura do meu quadro galera? Trilho inferior e trilho superior, como eu mostrei para vocês no vídeo anterior, 0,47 e 0,44 é o LG. Então eu tenho aqui, ó, medida. Qual é a medida da minha largura? 1,20 m. Então mais ou menos você vai colocar aqui a medida da sua porta, do vão que você tem aí, 1,20 m, tá? 1.200 menos 33. Aí fala assim, caramba Bruno, por que menos 33? Galera, esse 33 é a folga que eu dou, por exemplo, aqui ó, 14 milímetros que tem da aba de fora do 0,45, tá? Mais 14 milímetros da aba do lado de fora da direita e da esquerda, ou seja, eu só aqui eu já tenho 28 milímetros para eu poder tirar, tá? 14 da direita e 14 da esquerda, mais 5 milímetros que eu dou de folga. Como eu falei para vocês, eu dou sempre 5 milímetros, no total dá 33 milímetros de folga. Deu para entender galera? Por quê?
Aí eu vou pegar direto 1,20 m menos 33, então você vai usar essa formulazinha aqui e vai dar 1,16,7. Então 1,16,7 eu vou estar cortando o meu trilho inferior e o meu trilho superior, que é o trilho superior, o 0,44, como eu mostrei para vocês, e o trilho inferior é o 0,47, tá? Que é esse trilho aqui. Beleza, galera? Fazendo aqui, você vai cortar um de cada, um em cada medida, tá? Um de cima e o de baixo, um com cada medida. Então, aqui você já tem o seu quadro cortado, acabou. É só repetir essa formulazinha, o seu quadro já está cortado. Agora vamos para o mais importante, que é a folga das folhas. Mas antes, galera, não esquece de se inscrever no canal. Você que ainda não é inscrito, galera, deixar aquele like. E se você também tem alguma dúvida ou alguma sugestão, galera, a gente nunca sabe demais. Se tiver alguma sugestão, com certeza deixe no comentário, que é bom a gente sempre estar aprendendo. E assim, galera, eu aprendo com vocês, tá bom? Então coloca nos comentários, se tiver alguma dúvida, vai ser um prazer estar respondendo a cada um de vocês. E não esquece, galera, deixa o seu like, isso ajuda no nosso trabalho de estar empolgado para a gente estar fazendo cada vez mais vídeo para vocês, galera. Vamos lá, sem enrolação, folga das folhas, tá? Como eu falei para vocês, folga das folhas são as duas folhas de correr. Tá? Eu tenho aqui a medida, que nem eu falei para vocês, trabalhando sempre com a medida da altura, que no caso aqui a altura 2,10, tá? Então eu vou repetir a folga que eu coloquei na altura do quadro, porque eu sempre tenho que repetir o meu milímetro para ficar menor. Então eu tenho aqui, ó, 2,10 metros menos 5, como eu repeti para vocês, que vai ficar o tamanho do meu 0,45, as duas da direita e uma da esquerda, menos 50. Esse menos 50, galera, é a folga suficiente para você conseguir encaixar a sua folha no trilho, tá? Eu vou estar mostrando isso para vocês no vídeo, próximo vídeo, tá? Eu vou estar ensinando vocês a respeito da montagem dessas folhas, dessa porta, tá? Como monta as folhas, como monta o quadro, os acessórios, tudo isso vai ser no vídeo próximo, tá? Então fique atentos aí, porque eu vou estar ensinando o porquê dessa folga de 50, porque ela encaixa perfeitamente no trilho e faz a folha escorrerem perfeitamente dentro dos quadros, beleza? Então eu uso aqui, ó, repetindo essa fórmula aqui, galera, não tem erro. Menos 5, menos 50, dá 2,4,5. 2,4,5, galera, como eu falei para vocês, é a medida das alturas, ou seja, qual é a altura das minhas folhas? 0,50, um na direita, um na esquerda, 0,48 e 0,49, como eu ensinei para vocês no vídeo anterior. Então eu tenho aqui as folhas, todas as minhas folhas, tá? Eu vou estar cortando com 2,4,5 de altura. Beleza, galera? Então aqui é muito importante você cravar essa folga, tá? Fazendo essa formulazinha aqui, não tem erro, vai dar certo. Aí eu já tenho aqui a largura, por exemplo, a largura, tá? Eu tenho o mesmo procedimento, usando a largura do meu vão, 1,20 m, tá? Que no caso é 1.200, menos 33, eu repito a folga dos quadros, tá? Agora que entra o mais importante, menos 151 dividido por 2. Por que por 2, galera? Eu divido por 2 porque são duas folhas de correr. Deu para entender? Então vai ser dividido por 2. Então eu utilizo essa formulazinha aqui para todas as portas que você for cortar da linha Gold. Usando esses mesmos perfis, você pode usar essas mesmas fórmulas aqui, que vai dar certo, galera. Então como? Deu a medida de 50,8. E aonde entra esse 50,8? Eu até coloquei aqui, ó, as medidas para vocês terem uma ideia. 50,8 é a largura das folhas. Então eu tenho o 0,07, como eu mostrei para vocês que eu gosto de trabalhar com o 0,07 no trilho de baixo, tá? Na parte de baixo das folhas. E eu tenho o 0,06, galera, que eu trabalho na parte de cima, tá? Na parte de cima da minha folha. Eu vou cortar eles com 50,8. E também a minha travessa, tá? A minha travessa, que é o 0,55, eu também vou cortar com 50,8. Então, largura da minha folha de baixo, travessa e largura da minha folha de cima vai ser com 50,8 as duas folhas. Então aqui eu já tenho a largura perfeita para eu estar montando as minhas folhas.
Simples assim, galera, muito simples, não tem erro. Usando essa formulazinha aqui, você vai ir usando esses mesmos perfis, você vai conseguir fazer a sua porta da linha Gold. Beleza, galera? Fica aqui, galera, meu forte abraço, entendeu? Mais uma aula de hoje concluída. Não esquece que os próximos vídeos eu vou estar ensinando para vocês a respeito dos acessórios e a parte mais importante da montagem das suas folhas e dos seus quadros, ou seja, a montagem completa da sua porta. Beleza, galera? Um forte abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!